Bom dia, amados, irmãos do Senhor. Ficar de pé, com muita alegria na presença do Senhor. Glória a Jesus. Lavados pelo sangue de Jesus, Senhor, herdeiros teus pelo teu Filho, Senhor, que morreu e ressuscitou por cada um de nós, Senhor. Assim, Senhor, é com confiança que nós vimos a este lugar e nos aproximamos de Ti, Senhor, porque queremos hoje conhecer um pouco mais de Ti, Senhor amado. Despojar-nos, Senhor, de nós próprios e receber mais de Ti, daquilo que Tu és, Senhor, da Tua característica, Senhor, da Tua personalidade, da Tua forma de agir, de estar, Senhor. Por isso nós rogamos, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, que não seja apenas mais um culto em que Ele está presente, porque Ele está sempre presente, mas que o Teu Espírito, Senhor, faça aqui uma obra na minha vida e na vida de cada um que aqui está, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, porque Tu nos tens curado, Senhor, tens confortado os nossos corações, tens feito possível abrirmos os nossos olhos, darmos glórias ao Teu nome e virmos aqui todos juntos como igreja dizer que Tu és o grande Deus, o único, continuas a ser hoje e para sempre, e não há outro além de Ti. Recebe por isso o nosso louvor, a nossa adoração e usa-nos, Senhor, nas Tuas mãos, a todos nós, Senhor, usa-nos nas Tuas mãos. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Tu és, Senhor. Amém. Tu és, Senhor. Aleluia, aleluia. Quão bom é estar na presença do Senhor. Amém. Amém. A igreja pode ficar sentada. Glória a Jesus. Se não fosse possível que pudesse ter um copo d'água, pelo menos lá. Não sei se seria possível eu dar um brinco só de água antes de ver se consigo falar até ao fim, também não vou falar muito. Glória a Deus por mais um ano. Aqueles que ainda não tinham visto, feliz ano novo, não é? É sempre algo normal nós desejarmos uns aos outros. Imagina não existir água, irmãos. Também acontece. Nós vamos falar de água. Bom, nós hoje vamos falar de algo que Deus tocou profundamente no meu coração já há algum tempo. De uma forma muito simples e prática. Em espírito, em verdade. Este é um texto, ou é um conjunto de palavras que Jesus usou ao falar com a mulher. Contudo, eu considero que nós entendermos o que é que Jesus queria dizer com esta frase, em espírito e em verdade, é de suma importância para a igreja nestes últimos dias. Deus tocou profundamente no meu coração, dizendo que é este o modo que Ele espera que a sua igreja viva. Em espírito e em verdade. Quando nós vemos Deus criar o homem,
espírito e o homem foi criado alma vivente. Não há sequer propriamente uma referência ao corpo. O que significa que aquilo que Deus privilegiou na criação do homem, fazendo à sua imagem e à sua semelhança, foi o facto do próprio Deus lhe ter dado um espírito e ele ser uma alma vivente. Por isso eu estava dizendo no início, nós temos que entender que somos seres espirituais, vivendo uma experiência curta, carnal. Por isso Jesus disse: seja feita a tua vontade, aqui na terra como já é no céu. Porque em primeiro lugar está sempre o quê? O Espírito. E onde está o Espírito está a verdade. E meus amados, esta frase tocou profundamente no meu coração, porque Deus me disse que está na altura de nós começarmos a entender quem é que de facto nós somos. O que é que Deus, como é que Deus nos criou? Com que objetivo é que Ele nos criou? E eu quero vos dizer que isto é tão importante que Jesus, a falar com esta mulher, disse que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E quanto a mim parece, irmãos, que é mais importante para cada um de nós sermos alguém que é procurado por Deus do que sermos alguém que é propriamente usado por Deus. O que é que eu estou a dizer? Todos nós queremos ser usados por Deus, amém? Todos nós queremos ser uma bênção uns para os outros, usados. É bom sentir que estamos a ser usados, a cantar, a pregar, no que for. Mas sabe uma coisa? Está na altura da igreja entender que Deus não criou o homem. Jesus não morreu na cruz do Calvário para criar uma igreja que Ele pudesse usar. Deus não criou o homem para ser usado. É certo que Deus nos quer usar, mas não foi o objetivo principal. Porque Jesus está dizendo a esta mulher: o Pai procura não aqueles que Ele usa, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que têm uma relação de intimidade com Ele em espírito e em verdade. E antes de nós sermos usados, irmãos, e eu desafio a igreja a estar a pensar nisso, antes de nós sermos usados, dando comida aos pobres, pregando, cantando, fazendo cultos em casas, fazendo o que quer que seja, antes de sermos uma igreja que é usada, vamos ser uma igreja que tem uma relação em espírito e em verdade com o seu Deus. Porque quando nós estivermos, quando nós o adorarmos em espírito e em verdade, quando nós nos transformarmos naquele povo que o Pai procura, sem sombra de dúvidas, Ele vai nos usar. E mais, nós vamos finalmente ver os resultados que nós queremos. Eu convidava a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no capítulo 4. E pedia a um irmão, em voz alta, que lesse, por favor, João 4, do versículo 19 ao versículo 24. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais andavam neste mundo, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste mundo, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais os que não sabeis. Nós
como sabemos, a saudação perante os judeus. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é o Espírito e importa que nos adoram e adorem em espírito e em verdade. Amém. Veja que Jesus já está dizendo a esta mulher há não sei quantos mil anos atrás: mulher, a hora vem agora. O que é que diz a palavra? A hora vem e agora é. Jesus não estava profetizando para o futuro. A hora vem e agora é. Em que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, e estes são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E entenda uma coisa, mulher samaritana, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Pois é estes o Pai procura. Jesus não estava profetizando isto para os últimos tempos. Ele estava dizendo à mulher samaritana que já naquela altura Deus estava procurando. E uma coisa eu sei, irmãos: o meu Deus não muda e o teu também não. Se Ele procurava em Samaria, Ele procura em São Miguel e Ele procura aqui neste lugar. Amém. E é importante nós percebermos aqui algum contexto. Os irmãos sabem porque é que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Se lerem esta história, o capítulo é longo, mas todos nós conhecemos a história da mulher samaritana. Os irmãos sabem porque é que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, tudo isto remonta a Salomão, filho de Davi. Salomão teve a vida que teve, entretanto teve um filho chamado Roboão. E este filho, diz a palavra de Deus que, em vez de dar ouvidos aos sábios que já tinham aconselhado o seu pai, aos homens mais velhos, ele decidiu arranjar assim uma trupe de conselheiros de só raça nova, só gente nova. E a gente sabe como é que é, quer queiramos, quer não, a idade tem tendência a amadurecer. Alguns ficam sempre crianças, mas o normal é amadurecer. E a verdade é que ele acabou por tomar, Roboão acabou por tomar decisões bastante erradas, que fizeram com que 10 tribos do norte se rebelassem contra ele e elegessem um outro homem chamado Jeroboão para ser o rei deles. E foi aí que se deu a dita divisão dos reinos: o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, que era constituído apenas por Judá e por Benjamim. O reino do sul, Judá, a tribo de Jesus, não é? O reino do sul permaneceu prestando culto que Deus tinha instituído através de Moisés no templo. Entretanto, Jeroboão, por uma questão de esperteza, acabou por criar outro templo, outros lugares de adoração na zona de Samaria, perto de Samaria. Para quê? Para que o povo do norte não se sentisse tentado a voltar para o reino do sul e voltarem a fazer uma aliança. Ok? E é por causa disso que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque depois o tempo passou e o reino do norte, o povo de Israel, começou a misturar-se com outros povos, e então os samaritanos eram considerados judeus, como é que se chama? De raça misturada, não raça pura. Ok? E eles adoravam a Deus, faziam os seus sacrifícios em montes onde tinham, em Jerusalém, não interessa. E há aqui uma lição muito importante que a igreja tem que compreender. Qualquer tipo de divisão machuca, tem consequências diretas na adoração, na verdadeira adoração. Por causa da decisão de 2 homens
em não se entenderem, em não trabalharem juntos, em não serem tolerantes pensando, pondo Deus em primeiro lugar, o reino de Israel foi dividido. E apesar de os dois reinos supostamente pensarem que estavam adorando o mesmo Deus, a verdade é que ambos acabaram longe de Deus. Quer os judeus, irmãos, de Judá e Benjamim, quer os de Samaria. Qualquer tipo de divisão no meio do povo de Deus machuca gravemente a adoração. E quando a verdadeira adoração é machucada, torna-se estragada, ela deixa de ser aceitável ao Deus da adoração. A união faz a força, é o que o homem diz. Mas isso tem base bíblica. Se nós, apesar de sermos poucos, não conseguirmos viver sem divisão, sem o reino do norte, o reino do sul, o reino do isto, o reino daquilo, a nossa adoração não vai ser aceitável diante de Deus. E isso exige sacrifício da minha parte e da tua parte, irmãos. Esta é a primeira lição. No entanto, vamos passar agora à mulher samaritana, ou a esta mulher, irmãos. Vão-me perguntar porquê que ela era. Sabe quem é que ela era, não é? Fazer lá esta mulher. E para começar a falar dela, irmãos, muito rapidamente, eu vou-vos perguntar: quando Jesus se assenta no poço e fica à espera dela, não é? Porque despediu os discípulos para irem à cidade comprar comida, quando ela chega, ela vê-se perante dois poços. Ela não sabia. Mas Jesus estava ali para lhe oferecer um tipo de água que não era a água que ela tinha ido buscar. E se nós pensarmos de uma forma até caricata na vida desta mulher, ela ao aproximar-se do poço, o que é que ela vê? Um homem. Nesta altura ela não sabia que era o Messias. Ela, quando olha para Jesus, ela vê um homem. E um homem que tem a ousadia de quebrar paradigmas, quebrar tradições, quebrar estigmas e falar com ela. Vamos pôr no lugar da mulher samaritana. Ela era conhecida na cidade por quê? Por ser uma mulher vívida, não é? Já tinha tido 5 maridos e o que tinha neste momento nem marido dava ela. E ela vai ter exatamente com um homem. Isto porquê? Porquê é que esta mulher tinha esta vida, irmãos? Porquê é que tantas pessoas neste mundo têm a vida que têm e não interessa? Porque todos nós temos algo em comum. Todos nós queremos ser felizes. E aquela mulher achava que a felicidade dela estava num homem. No ter um homem na sua vida. Como tantas outras pessoas hoje em dia pensam que a felicidade deles está numa licenciatura, num mestrado, está no ministério, está em ter filhos, está em ter uma casa própria. Podemos criticá-la de facto. Ela queria ser feliz. E ela já tinha cantado 5 vezes e estava insistindo a 6ª vez, porque ela queria ser feliz. E vejam lá como as coisas são, que Jesus transforma-se no 7º homem
vida da mulher samaritana. O sétimo, 7, o número da perfeição. O sétimo homem está aqui também. E se aquilo que tu estás procurando é como ela a felicidade, tu vais encontrar na sua história a fórmula para seres feliz. E ela chega-se ao pé de Jesus, ao meio-dia mais ou menos, porque ela não ia com as mulheres da cidade, porque ela tinha vergonha e ninguém queria andar com ela, como a mulher na fome, irmãos. As mulheres iam de manhã cedo, porque era quando a água estava mais fresca. Ela ia no calor do meio-dia, para que ninguém a visse. E ela chega e encontra um homem. E ele fala com ela: o que é que os irmãos pensam que foi a primeira ideia que veio à cabeça dela? Mais uma. O que será que se quer de mim? Porque ela estava habituada a homens que dela apenas queriam o seu corpo e o prazer que ela lhes podia dar. Ela não estava à espera que de um judeu houvesse uma intenção diferente dessa. E por isso ela questiona Jesus. Quando Jesus lhe diz: mulher, dá-me beber. Como é que tu, sendo judeu, te atreves a falar comigo, que sou samaritana? Tu nem sequer tens nada para tirar a água. Onde é que vais buscar? Dá-me de beber. Jesus passando a liderança para ela: dá-me de beber, mulher. E ela: estou escandalizada. Uma mulher tão séria como eu diz para ti. Ai, mulher, 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 se soubesses com quem é que falas, tu é que me pedirias água viva e tu nunca mais terias sede. E ela: mas onde é que tu tens essa água? Não te vejo com instrumentos para ir buscar água? Afinal, eu só vejo aqui um poço, mas Jesus dizia 2. A mulher samaritana só via um poço, só via um tipo de água, Jesus via 2. Jesus via um que lhe cativava dia após dia a ir buscar e mantinha a sua sede. Mas Jesus sabia que ele próprio era um e que a água que ele tinha, se ela bebesse, nunca mais poderia ser aquela fome que ela tinha, aquela necessidade que ela tinha, aquele vazio que ela tinha iria ser preenchido, se tão somente ela bebesse daquilo que Jesus tinha para dar. E deixe-me dizer-lhe, aquela mulher não estava entendendo, porque julgou Jesus por ser um judeu, irmão. E muitas vezes a solução para a tua vida, a resposta para a tua vida, vem de uma parte que tu repugnas. Porque talvez para ti é repugnante a santidade. Talvez para ti é inconcebível deixares as práticas que tens na tua vida, abandonares a religião, abandonares a idolatria, abandonares o amor ao dinheiro, mas talvez seja nisso a solução para tu seres feliz. Talvez seja essa a água que Jesus tem para te oferecer nesta manhã. Ela rejeitou Jesus. E Jesus disse: ok, pronto, não estás entendendo o meu discurso. Não estás entendendo não só quem é que eu sou, como não estás entendendo aquilo que eu tenho para te dar. Então vamos, eu não queria tocar muito nesse assunto, mas vamos lá falar aqui na tua vida. Chama o teu marido. Ai, mas eu sou só a Irã. És só terras. Jesus já. Irmãos.
Jesus sabe tudo. Igreja, presta atenção. Deus sabe tudo o que se passa na tua vida. Deus conhece cada palavra que está no teu Messenger, no teu WhatsApp. Deus conhece tudo. E Jesus disse: olha, primeiro escolha, não foste mentirosa, disseste a verdade. Porque tu tiveste 5 maridos e agora tens nem sequer é teu. Vejo que és perfeita. Vejo que és perfeita. És tu maior que o nosso Pai Jacó. E aqui entra a questão da adoração. E veja, irmãos, Jesus não se deteve muito com a vida nefasta, com a vida má que aquela mulher tinha. E nós talvez estejamos a pensar: mas porquê é que Jesus escolheu uma mulher dessas? Caramba, uma mulher, isso é quase uma prostituta. Se bem que hoje em dia sim, até é pouco. Porquê é que Jesus vai escolher uma mulher dessa? Não é? Porque o certo era Jesus falar com uma mulher como eu, santa, serva de Deus Altíssimo, imaculada, perfeita, um homem perfeito. Porque quando nós vemos pessoas desse tipo, aquelas que Jesus constantemente foi atrás para curar, como o endemoniado gadareno, não é? Nós pensamos: porquê esse tipo de gente? Porque nós não somos assim. Nós não somos assim. Pois é, até o momento em que Deus nos faz saber que Ele conhece tudo na nossa vida, até os nossos pensamentos. Até o momento que Deus nos faz perceber que entre aquela mulher e nós não há diferença nenhuma. Sabe porquê? Porque ir para o inferno por prostituição é igual a ir para o inferno por começar uma fofoca. Para Ele não há diferença. Pecado é pecado. Mas Jesus não se deteve muito na vida pecaminosa dessa mulher. Eu abençoei Jesus, porque Ele também não se deteve muito na minha vida pecaminosa. A ânsia dele era fazer com que aquela mulher entendesse que, apesar de samaritana e de ter aquela vida, se ela entendesse o que é viver em espírito e em verdade, em ter uma relação em espírito e em verdade com o Deus que era espírito, era só disso que ela precisava, não precisava de mais nada. E Jesus estava ali com uma ânsia antes dos discípulos chegarem: mulher, entenda uma coisa, vai haver um tempo em que nem neste poço, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, nem no templo, nem na Igreja Católica, nem na Igreja Conquistadores para Cristo, nem nos montes, nem nos vales, vai chegar uma altura que não importa onde tu estás, só importa se tu és um verdadeiro adorador. Vai haver um tempo, e agora é, em que Deus está procurando não alguém que está ligado a um lugar, mas alguém que está ligado a Ele, em espírito e em verdade. E ela compreendeu, irmãos. Ela compreendeu, e veja o resultado na vida dela. Ela voltou para a cidade e foi dizer o quê? Vocês chegam a ver, eu encontrei um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Imaginem as pessoas daquela cidade, lá estão. Mais um? Que novidade! Eu não sei que argumento que aquela mulher usou, mas eu sei o resultado que ela teve. Jesus chegou lá e viu voltar os seus discípulos e viu voltar a mulher samaritana. E
Deus. O corpo dela não mais foi usado para dar prazer da maneira que ela estava habituada. Irmãos, o corpo dela passou a ser um vaso nas mãos de Deus. E veja, porque ela entendeu que era estar, viver e adorar em espírito e em verdade, Deus então passou a usá-la. Não vamos inverter a ordem. Queres ser usado? Primeiro, vive Deus em espírito e em verdade, na tua intimidade. Não é no Monte de Jerusalém, não é na Cidade Santa, é nas portas do teu quarto, onde tu podes simplesmente esvaziar a tua carne e numa ação espiritual, com a tua alma e com o teu espírito, começar a iniciar uma relação de intimidade com Deus. Enquanto a igreja não viver isto em casa, nunca vai viver os milagres da igreja. E também nunca vais entender o que é viver em espírito e em verdade. Nunca vais conhecer o que é o Espírito Santo se movendo em ti. Se não leres a palavra de Deus, se não conheceres a palavra de Deus, está escrito nas epístolas: quem quer servir a Deus, maneje bem a sua palavra. Para viver em espírito, precisas conhecer o Deus do Espírito. E a única forma de conheceres é lendo esta palavra, meditando e dobrando os teus joelhos. Amém. E aí sim, esse Deus poderoso que faz milagres e que dá uma água que mata a nossa sede, aí sim, Ele vai nos usar. Amém. Eu termino dizendo, irmãos, não há aqui ninguém neste lugar que Deus não deseje ardentemente que se transforme num adorador de verdade. Todos nós somos elegíveis para viver neste nível espiritual. Não há aqui ninguém que depois de Deus transformar num adorador verdadeiro, Deus não queira usar. Não há aqui ninguém. Todos nós somos desejados ardentemente pelo Espírito Santo, mas a decisão há de ser sempre nossa. Se vamos fazer como a mulher, ela não levou sequer para a cidade os seus vasos onde ia recolher a água, não, porque ela agora tinha a fazer era mais importante. Isto está na hora de tu decidires o que é importante para a tua vida. Se vais ser um corpo vivendo com um espírito, ou se vais ser um espírito vivendo num corpo. Amém? Fica de pé. Glória a Ti, Senhor. Quando fechamos os nossos olhos, farei sempre esta questão, que é a pergunta mais importante da nossa vida. Será que nós temos no nosso meio alguém que só ouviu falar de Jesus através da religião, etc., mas ainda não teve uma experiência real com Ele? E que neste dia quer, de uma forma inteira, entregar a sua vida a este Jesus. Se temos alguém, levanta a tua mão. E se por outro lado temos alguém que tem sido mais corpo do que espírito, mas que quer inverter esta ordem, fazer um compromisso com Deus, não por ser início de ano novo, mas por entender a urgência de adorar a Deus em espírito e em verdade, e precisa de uma oração, levanta a tua mão. Amém? Deus está bem. Vou perguntar mais uma vez: existe alguém, mais alguém, aliás, que quer levantar a sua mão?
se quer pedir para vir aqui à frente, porque isto é entre ti e Deus. É só para nós sabermos como orar. Se existe mais alguém, levanta a tua mão em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, chega. Senhor, tu viste mais do que eu tu viste, Senhor. As nossas almas estão sedentas de ti, Senhor. E tu conheces a minha vida, tu conheces a vida dos meus irmãos, Senhor, e que o meu irmão já vive. Mas ainda assim tu nos fazes crescer, Senhor, em sabedoria, e nós ansiamos tanto adorar-te em espírito e em verdade, Senhor, e mortificar as obras da carne. Tu viste quem levantou a sua mão, Senhor. Eu posso sentir o coração angustiado. Nesta hora, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo qualquer, Senhor, influência de algum espírito que possa tentar semear dúvida nestas mentes, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, convença estas vidas, Senhor. Mude, transforme, Senhor amado, como sacrifício vivo, completa a obra. Em nome de Jesus, Senhor, os tempos urgem, Senhor querido, e urgem vergonhar Satanás, Senhor, e as suas avarias. Pai, tu sabes o quão difícil é, Senhor, viver neste mundo, ser jovem ou viver sozinho, ou, Senhor, tu sabes. Tem misericórdia nesta hora. Eu te peço que tu enchas estas vidas do teu Espírito Santo. Batiza com o teu Espírito Santo. Para que exista um selo que estas pessoas nunca se esqueçam de que naquele dia tu tocaste nas suas vidas e já transformaste o passado, já passou, a vitória já chegou e o teu nome será exaltado em suas vidas, meu Pai. Obrigado, Pai, por este dia. Leva cada um que aqui está na tua paz e dá-nos uma semana vitoriosa e abençoada. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Amém. Toda a glória a Deus. Que o amor de Deus, a paz, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora.